A você, o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. Sabe o que eu queria, gente? Passagem pra viajar. Boa tarde pra vocês, hein? Queria vocês três aqui, os três repórteres cinematográficos aqui, fazendo a abertura com a dancinha. Meu sonho! Marcelão, Cacauê e Ronizinho dançando. Tadadã, tadadã. Ia ser incrível, né, gente? Dançarinos. Sejam muito bem-vindos. Tarde Top no ar pra vocês. Hoje, assuntos interessantíssimos. Um deles, depressão, mal que ganhou destaque durante a pandemia. Doutora Hebe de Moura, psiquiatra, terapeuta, palestrante, vai bater esse papo com a gente. E tem também doutora Francine Mendonça, neurologista, no quadro Entendendo o Cérebro, vai falar sobre desmaios. Tudo isso e, é claro, a sua participação, a sua presença. É só chegar, vem chegando. Tarde Top no ar para vocês. Boa, vamos começar a falar sobre depressão, um mal que ganhou destaque durante a pandemia. Seja muito bem-vinda, doutora Hebe de Moura. Obrigada, viu? Obrigada por vocês me convidarem. Imagina, a gente que agradece. Seguinte, vamos entender. O que é a depressão? Então, existem muitos tipos de depressão. A depressão mais comum, que é a que acontece por causa das circunstâncias da vida, é a que as pessoas estão tendo. A pessoa começa a ter vários sintomas como desânimo, falta de vontade de fazer as coisas que ela tinha antes, falta de prazer nas coisas que ela tinha vontade, chora por qualquer motivo, ou às vezes até sem motivo nenhum. Tem uma série de sintomas que a pessoa começa a sentir e a união desses sintomas impossibilita uma vida normal, faz com que a vida dela não fique boa. Aí, nesse caso, já é considerado uma depressão. Em quanto tempo a gente sabe que é uma depressão, não uma tristeza passageira? Porque ela não passa, esse é que é o problema, ela não é Mas passageira. Quanto tempo, mais ou menos? Quanto tempo a gente... Não existe uma definição concreta. Olha, 3 meses, 6 meses, 1 ano. É uma coisa que não melhora. E eu acho que a hora que você... em casa, faz o diagnóstico, é a hora que você sente que as coisas que você faz não estão resolvendo. Tá. Então, primeiro você tenta aí para ver se não é uma tristeza passageira, tem um tempo, né? E aí, se não resolver, aí procura uma ajuda, né? A senhora trata... O psiquiatra vai saber se é ou se não é. Tá. 38 anos que a senhora trata mulheres com depressão, né? E a gente está avaliando aqui, teve uma pesquisa, né? Que aumentou muito na quarentena a depressão. Confirma esse estudo? Sim, a minha experiência é que assim, o meu atendimento de convênio, por exemplo, quase dobrou nesses últimos meses, porque as pessoas estão procurando, porque elas estão se sentindo muito mal, elas estão tendo sintomas que não tinham antes, que não estão melhorando e que estão piorando e atrapalhando a vida delas, prejudicando relacionamentos, prejudicando o trabalho. Tá, muita gente ainda, né, às vezes não procura ajuda, não pede ajuda, então fala, é frescura, né, vai lavar uma louça, né, muita gente ignorante que ainda fala isso. O que a senhora pode falar, alertar, né, para as pessoas que estão assistindo a gente agora, que se sente triste, que já tem um tempo, já tentou fazer várias coisas, essa tristeza não passa, o que a senhora pode falar para ajudar essas pessoas a buscar ajuda, né, na verdade? Eu acho interessante porque, assim, imagine que eu esteja me sentindo mal o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu estou vendo que eu estou fazendo um monte de coisas e nada está funcionando. Mas eu não quero ajuda, eu quero fazer sozinha, eu quero conseguir sozinha. E eu pergunto, vai ganhar uma medalha no fim dessa história? Vai ganhar um prêmio em dinheiro no fim dessa história? Não ganha nada, você só perde. Porque a verdade é, se eu não sei escrever, eu não vou aprender a menos que alguém me ajude. Se eu não sei fazer conta, eu não posso aprender a não ser que alguém me ensine. Então, para você fazer uma coisa que você não consegue ou não sabe como faz, não tem jeito, não há como você aprender sozinha. Você sempre precisa de ajuda. Por isso que a gente diz que pedir ajuda é uma questão de inteligência. Sim, tem que saber pedir ajuda, mas e tem que saber para quem
pedir ajuda, né? Porque às vezes você vai pedir ajuda para uma pessoa errada, ela vai dizer, não, não é nada, vai passar, enfim. Bom, na pandemia as pessoas foram obrigadas, né, a ficar em casa, agora está liberando um pouquinho, mas continuamos, né, nessa pandemia. Isso ajudou muito, né, a depressão, as pessoas que já tinham a piorar. Isso por causa da mudança drástica, do medo, por quê, doutora? Entre outras coisas, como é que alguém, eu brinco com as minhas pacientes, como é que alguém pode ficar normal se faz um ano que não vai na praia, não bebe com as amigas e não vai gastar o dinheiro que não tem no shopping? Não é, doutora? Como é que É um período desafiador. Então, veja, são várias coisas juntas. Primeiro, é a falta do contato humano, a falta da convivência com as pessoas que a gente gosta. Segundo, é o medo constante. Esse medo constante é muito cansativo, é muito estressante. E terceiro, é que essa pandemia, na verdade, ela serviu para lembrar as pessoas da única certeza que todo ser humano tem quando vem para a face da Terra. Todos vamos morrer em algum momento. Verdade. Segundo, todos vamos morrer e não temos controle nenhum sobre isso. E terceiro, as pessoas que a gente conhece, que a gente ama, vão morrer. E a gente também não tem controle nenhum sobre isso. Então, é complicado que as pessoas aceitem o óbvio. Infelizmente, é a única certeza que a gente tem, que a gente vai morrer, que a gente não sabe quando nem como e que a gente não tem poder nenhum, nem sobre a hora, nem sobre a maneira que a gente vai morrer, nem que as pessoas que a gente ama vão morrer. Então, aceitação seria a palavra de ordem neste momento, a gente aceitar a realidade que se apresenta pra gente, mas como que a gente pode melhorar? Porque assim, tudo bem, aceitamos a realidade, mas o que eu posso fazer? O que a senhora pode falar para as pessoas, né, que estão assistindo a gente? Tipo, às vezes tem gente que não tem condições, né, de buscar ajuda, enfim, para melhorar a situação. Porque a gente sabe, né, eu convivi com gente, tipo, depressão, a pessoa tem dificuldade de levantar da cama, né, de fazer as coisas mais normais, assim, mais naturais, ela tem dificuldade. Então, como que a gente pode ajudar essas pessoas neste momento? Aceitação a gente já entendeu, tá, temos que aceitar, é isso que a gente tem para hoje, ok. Mas o que a gente pode fazer a mais, né? Por exemplo, existem alimentos que ajudam a química do cérebro. É uma coisa interessante. Mas no Brasil, o remédio natural para a depressão precisa passar por um profissional de saúde, que seja um médico, que seja uma nutricionista, precisa. Nos Estados Unidos, você tem, por exemplo, triptofano 5-HTP, você passa na farmácia e pega. Igual a gente passa e pega passiflora para dormir, por exemplo. Aqui no Brasil, para você ter acesso a essa medicação, você precisa passar por um profissional de saúde. Tá. Então, existem calmantes naturais que diminuem a ansiedade. A ansiedade é um problema sério, porque a ansiedade é uma das coisas que consome a sua energia de um tanto que a pessoa começa a ficar cansada, esgotada e entra em depressão também. Então, o cansaço, então, ele pode virar depressão. A gente falou... Dependendo do tipo de cansaço, pode sim. Tá, então, descansar também faz parte. A higiene mental é se divertir, é descansar. Então, assim, a gente toma banho para ficar limpinha. E a mente? A gente não pode ficar colocando porcaria na mente. Então, eu recomendo não assistir certas coisas que eu não vou mencionar. Recomendo não ficar se envolvendo só com ideias e com notícias e com pessoas negativas. E recomendo que a pessoa faça coisas que ela gosta. Descanse, durma, se divirta. Porque isso, mesmo sendo difícil na pandemia, ainda continua importante. Tá, então consumir coisas ruins, negativas, ver filmes também, tristes, não é bom para quem tá no momento de tristeza, indo, né, para uma depressão, então, né, gente? Acho que... E tem gente, mas tem gente que gosta, viu, doutora? De filme de terror, filme de tristeza. Não tem gente que gosta? Pior que filme de terror são as notícias aterrorizantes que ficam enfiando na cabeça o tempo todo, né? A gente tem que saber o que está acontecendo, não tem jeito, não dá para ficar, né, leigo, mas
consumir isso o dia inteiro, né? Acaba deixando você meio pesado, né? Exatamente. E é complicado, porque hoje em dia, para você se informar, você tem que ter muita clareza, porque às vezes as notícias não correspondem exatamente àquilo que é real. Então, também tem esse problema. Tem uma parte da imprensa que está bombardeando as pessoas com notícias muito assustadoras que depois não se concretizam. Você já reparou? Vai ter não sei quantos bilhões de mortos. Não teve. Todo mundo... Não teve. Então, assim... A gente precisa ter clareza de quem a gente confia, de quem a gente acredita e de quem a gente segue, porque senão é complicado também. Tá, a doutora falou sobre limpar a mente, né? Além de não consumir coisas ruins, fazer o que gosta, descansar, tem outras dicas para ajudar a limpar essa mente? Porque a gente percebe que a gente fica muito tempo na rede social. A gente está se cobrando muito também, porque tem muita gente desenvolvendo várias coisas, né? Gente multifuncional, outras não têm a mesma habilidade ou a mesma vontade, aí vem a cobrança e vem o cansaço com ela. A gente é bombardeado de informações, a gente não sabe nem o que consumir. Como que a doutora, né, fala para as mulheres que você trata com depressão ou com outras doenças também, para poder se limpar? Entende? Para consumir coisas boas e limpar a mente, deixar ela mais relaxada, né? Mais tranquila. Aí é uma questão de seleção mesmo. Eu ouço palestras de pessoas que têm uma boa qualidade de ideias, filósofo, eu gosto de algumas coisas divertidas, filmes engraçados. Então, cada pessoa tem que buscar aquilo que ela se diverte e se sente bem. E se você quer se informar, procure alguém que não faça sensacionalismo, que tenha coisas sensatas, que você concorde, que faça sentido para você. Então, na medida em que você se diverte, se distrai, tira um pouco o foco das coisas pesadas, e isso acaba limpando a sua mente também. Tá. E fazer caminhadas também ajuda, né? Caminhada, exercício físico, meditação, dança. Sim. Dança é uma coisa que é maravilhosa, porque é de graça, você pode fazer sozinho em casa. Gente, eu nunca vou ter depressão, então. Todos os sentidos. Eu nunca vou ter depressão, porque eu danço o dia inteiro, de manhã, à tarde, à noite. Isso! O dia inteiro. A senhora acha que ainda tem muito preconceito quando se fala em depressão? Eu acho que sim. Muitas pessoas querem ganhar da depressão sozinha. E é muito difícil, como eu falei, se você não sabe, não vai descobrir sozinha, você precisa de ajuda, né? Sim, é que muita gente fala, não, eu tô meio triste, não tá passando, mas eu vou conversar com meus amigos, ele vai resolver. Ajuda? Resolve? Se ajudar, não era depressão. Não já vai por aí, gente, conversou com os amigos, né? E aí passou, não era depressão, mas se não passou, tem que buscar ajuda, não é isso? Exatamente. E aí existem muitos níveis de ajuda. Hoje em dia você tem lugares para procurar atendimento gratuito, o convênio atende por um preço acessível. Tem muitas pessoas oferecem atendimento de psicologia, de psiquiatria, de terapias alternativas. Tem muita coisa, inclusive de graça na internet para a pessoa procurar. O importante é ela identificar que ela está se sentindo mal e que o que ela está fazendo não está surtindo efeito e os sintomas que ela está sentindo estão atrapalhando a vida dela. Tá. Doutora, as mulheres sofrem mais de depressão que os homens? Ou não? Eu acho que é complicado de dizer isso, né? Eu tenho uma experiência com mulheres, eu não tenho como fazer esse comparativo, mas eu acho que a mulher demonstra mais os sentimentos, né? Então, a mulher mostra o que está sentindo. O homem, muitas vezes, não mostra. Existem homens que têm depressão e você não fica sabendo, porque no trabalho ele é normal, na família ele é normal, e depois ele se fecha no quarto e se acaba de sentir mal, de pensar em besteira. Então, a mulher, você acha que busca ajuda mais rápido, né? O homem tarda mais por não querer dar o braço a torcer, enfim, que está com algum problema. Neste caso, então, homens... É tudo uma questão de aceitar a própria vulnerabilidade também, né? As pessoas precisam aceitar a sua própria vulnerabilidade, a sua incapacidade essencial de resolver sozinho. Sim. Porque não dá para resolver nada sozinho. Doutora, às vezes tem gente que tem depressão
sem nenhum motivo aparente. Tem gente que, né, teve a morte de alguém, perdeu alguém muito querido, perdeu o emprego, mas tem gente que simplesmente aparece, né, com depressão. É genético isso ou não? Porque tem gente que não fala, nossa, mas tem a vida perfeita, por que tem depressão, gente? Por isso que eu falei que existem tipos diferentes de depressão. A depressão que vem de uma situação, de uma coisa que você está vivendo, é um tipo de depressão, que é 90% mais comum do que a outra. Tá. A outra depressão é uma doença muito mais grave, pode sim ser genética em alguns casos, e ela é orgânica. Então, ela não está ligada à situação, ela está ligada a alterações químicas graves do cérebro. Muita gente também tem essa coisa de, ai, não vou tomar remédio. Tem uma maneira, não é todo mundo, a gente fala, não vou tomar remédio, eu não preciso. Existe como resolver, né, tratar a depressão sem tomar remédio? Então, aí é bem legal essa sua pergunta, porque é o seguinte, se a pessoa procura cedo, eu particularmente tenho o hábito de dar medicação natural. Tá. Eu dou fitoterápico, eu dou homeopatia, eu dou coisas leves. Agora, se a pessoa espera muito tempo e vai quando a coisa já está pegando fogo, não dá mais tempo, aí precisa do remédio. E, por outro lado, o remédio que a gente dá para a depressão hoje é um remédio relativamente... Veja, a medicina não é uma ciência exata, né? Então, é um remédio seguro, que não é para tomar para o resto da vida, que faz muito bem para a pessoa e que muda a vida da pessoa para melhor quando ela está com depressão. Então, não é uma coisa inteligente ficar evitando o remédio. Por quê? Ah, mas eu não quero ficar viciada. Não fica viciado. Ah, mas a minha fulana toma remédio há 30 anos, não melhorou. Não melhora porque ela toma o remédio, mas não faz a terapia. E olha só, o remédio faz você se sentir melhor. Mas quem faz você se sentir bem é a sua vida. Se a sua vida está toda destruída, como é que você vai se sentir bem? Verdade. Então, a terapia ajuda você a organizar a sua vida para a sua vida fazer você se sentir bem. Boa, doutora Hebe de Moura, psiquiatra, terapeuta e palestrante, muito obrigada por esse bate-papo, várias dicas, esclarecimentos, seus contatos para quem quiser saber mais, tiver um parente, um amigo, gente, ó, acessa lá a doutora Hebe, faz as perguntas para ela, quem sabe se consulta também. Seus contatos, por favor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Eu tenho meu site, doutorahebe.com.br, a pessoa pode me procurar por lá e, mais uma vez, eu agradeço e peço para as pessoas, não fique em casa tentando resolver sozinho. Vá procurar ajuda, que é a coisa mais inteligente que você pode fazer. Com certeza. Beijo grande, hein? Até a próxima. Beijo, vida. Obrigada. E agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem Entendendo o Cérebro com Francine Mendonça e o tema é desmaios. É já, depois dos comerciais.